Meus irmãos, nesta semana recebemos de volta a equipe de missionários voluntários que passou 15 dias na Amazônia, no Barco da Saúde, lá no Pará. Nosso irmão Silvio Servim, como médico, é missionário voluntário da nossa Junta de Missões Nacionais e tem sido incumbido pela nossa junta a liderar ações missionárias através da saúde, de socorro a populações carentes, especialmente em comunidades ribeirinhas, com provimento de saúde. E foi uma equipe, ele vai falar aqui para os irmãos, eles passaram 15 dias lá e voltaram sexta-feira. E eu pedi que ele trouxesse a palavra para a igreja nesta noite. Pelas experiências que Deus deu a este grupo, Deus há de nos edificar tremendamente. Sairemos aqui encorajados como igreja militante, que tem uma missão a cumprir, né? E ele falava há pouco que ele ainda está sentindo o mundo um pouco balançando, porque 15 dias, né, vivendo num barco, tudo balança, né? Depois tem que deitar numa cama firme e estranha, né? Não, aqui quando volta para casa, né? Aí estranha, né? E é essa experiência. Irmão Silvio, por gentileza. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Gente, com muito temor e alegria, agradecimento que nós estamos aqui para louvar nosso Deus. Amém? A gente chegou na sexta-feira, 14h, e temos até algumas pessoas presentes aqui que estiveram lá. Daqui da nossa igreja foi a Rose, que está no Rio de Janeiro, visitando o Wilson. Vai ficar lá até sexta-feira. E o André Felipe, que é um médico que está frequentando aqui nossa igreja, amigo meu há mais de 14 anos. E não sei se ele já chegou. Mas tem outras pessoas que foram de outras igrejas, que estão aqui. Eu queria pedir para o Euclides ficar em pé, a Débora, por favor. São amigos, o doutor Euclides é dentista, a Débora filha, é socióloga, né? Sejam bem-vindos. Obrigado, viu, querido? Mas antes de eu começar a dar a palavra, eu achei melhor a gente passar o vídeo rapidamente. Suzana, a gente vai passar aquele vídeo, mas só até a primeira música, tá? Que ele é muito longo, tá bom? Então, beleza, eu te aviso na hora de parar, pode passar. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, chama
Eu tenho um chamado. Amém? Querido, desculpem a voz, minha voz não está tão boa assim, mas ainda sou eu, tá? Até melhorou, orei bastante, me poupei agora. Vamos orar? Pai Celestial, nós queremos louvar e exaltar o Teu nome nessa noite. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo que Deus está fazendo nesse Brasil. Obrigado porque Deus está levantando pessoas, obrigado pela trans, obrigado pelo período de oração que está tendo nessa nação, por esse país. Pai, toca a nossa igreja. Nós queremos participar, não queremos ficar olhando, queremos estar juntos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Talvez quando alguém volta de uma viagem, quando voltei do Haiti ou do Xingu ano passado e agora de lá, muita gente espera, lá vem o cara falar, dar uma bronca em nós. Eu queria agradecer você, porque você permitiu que a gente fosse lá. Dessa igreja, muitas pessoas contribuíram, estando, orando, contribuindo financeiramente, dando, pagando passagens, comprando remédios, dessas e outras igrejas. Muitos no silêncio, muitos que querem o anonimato. Eu quero te agradecer por isso, querido, porque você participou conosco. Foi uma grande bênção lá. Mais de 600 pessoas aceitaram Jesus, viu, Euclides? Não sei quantos atendimentos odontológicos, mas tinha dia que eu encontrava Euclides no corredor do barco, porque o barco não é o fim do mundo não, viu? É o top de linha. E eu encontrava, e aí quantos dentes hoje? Arrancamos 60, Silvio. Aí você diz, ué, mas por que não fizeram tratamento? Não dá, né, doutor Euclides? Tem que fazer tratamento longo, ficar no lugar. Então, atendimento médico, tudo bem. Recebemos remédios, inúmeros. Tive a oportunidade de fazer algumas cirurgias lá. Mas, de qualquer maneira, as pessoas foram atingidas. Recebemos ajuda de várias igrejas locais e de outras pessoas que foram até lá. Todo mundo motivado e todo mundo cheio de ânimo. Alguns foram lá, tinha um homem lá que foi um empresário, dizia, eu não sei o que vim fazer aqui no barco, mas eu vim, alguém me convidou. E ele estava lá, esse homem saiu outra pessoa. Ele nunca cortou um cabelo, ele apareceu com a maquininha aí cortando um cabelo. No primeiro dia ele cortou 22 cabeças, disse que até o quinto ficava bravo. Mas a partir do sexto estava todo mundo alegre. Ele saiu de lá e ele disse, Silvio, eu falei para ele, ele dormia no meu quarto, eu falei para ele, cara, por que você não abre uma rede de cabeleireiros? Boa ideia, uma boa ideia. E ele diz que ele vai fazer isso, porque ele disse, Silvio, eu sou novo convertido, não conheço muita palavra, como que eu vou pregar, não sei o que eu vou fazer. Aí ele chegou perto da cabeleireira e tchuc-tchuc, né, começou a cortar e cortou mais de 120 cabelos, queridos. Saiu cabeleireiro de lá. A palavra que eu quero trazer para você é uma palavra de ânimo. Quem tem gato, cachorro, sabe. Cachorro, ele é muito animado. Você pode bater no seu cachorro, bate nele, chama, ele volta sempre alegre, feliz, te reconhecendo, te agradecendo, lambendo e outras coisas mais, com a caudinha para cima. Mas quem tem um gato sabe que o gato, ele tem 7 vidas. Agora, um gato tem 7 vidas, você sabe por quê? Porque você já ouviu falar um gato que morreu num assalto? Ele é o primeiro que foge, né? Ele não toma banho, ele acorda tarde, não acorda cedo, acorda 10 horas da manhã, se espreguiça meia hora. Ele chega na casa e ele acha que a casa não é tua, acha que a casa é dele. Né? Eu tenho uma gata e eu chamo a gata, quando ela quer, ela vem perto e fica pertinho de mim e ela se sente muito bem e eu também. Mas não é toda hora que ela está cheia de ânimo. A palavra ânimo, queridos, é tudo. Ânimo, vontade, motivação é tudo. Você pode ser o que você quiser hoje nessa noite aqui. Pode ser que você esteja desanimado, por isso que você veio aqui na frente. Uma doença, um problema, alguma coisa que te tocou ou que está te deixando louco nessa noite. Mas eu queria dizer para você, Deus é uma fonte de ânimo certa para você. Ele quer ser na tua vida. A palavra ânimo, ela significa tudo isso que eu citei para você agora. É o agente que ativa a nossa vida. É graça, é disposição, é determinação, é motivação. Se você quiser abrir a palavra de Deus em João 16:33, veja bem, se você quiser acompanhar, pode abrir, mas eu vou citar alguns textos para você, eu não coloquei aí para você ler, mas acompanhe com quem está do teu lado. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo, esse barulho é bonito, continua. Tenho-vos dito isto,
para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Quem falou isso? Jesus. Jesus falou isso. Algumas coisas ou situações, elas determinam desânimo. E nós estamos tendo uma campanha de missões tremenda no Brasil como nunca houve. Eu não sei nem se houve no mundo uma coisa igual. Na América Latina eu tenho certeza, houve. É a maior, nunca houve uma igual, mas aqui é a maior que está acontecendo. E você não pode ficar de fora. Mas uma coisa que causa desânimo para qualquer área da tua vida é comunicação negativa. Alguma coisa que alguém falou de você. Você quer me destruir e fala mal de mim. Você quer, fala mal do meu time de futebol para alguns, o cara fica para baixo. Fala mal da minha família, fala mal da minha mãe. Você vai te conhecer quem que você é, né? Queridos, comunicação negativa. Mas estou falando para você, citando para você agora alguém que é muito importante na Bíblia, 1 Reis 19, né? Elias, ele era um homem que orou e desceu fogo do céu. Mas Jezabel, a esposa de um rei, uma fulana, falou mal e disse que iria pedir a cabeça dele, que ele iria morrer. Ele entrou em depressão, perdeu ânimo na vida dele. Aquele homem de Deus, ele ficou desanimado. Quando nós estávamos lá, chegamos lá, cadê nossas malas? Não tinham chegado. Nós enviamos mais de 110 caixas de remédios, de doações, que alguns de vocês e outros mais doaram aqui. Não tinha chegado. Aí nós nos reunimos e oramos em nome de Jesus, com fé, não aceitamos o desânimo. E simplesmente, sabe o que aconteceu? Deus nos usou da mesma maneira, do mesmo jeito, e os remédios foram chegando, e tinha gente, colega lá, que ficou até sem roupa. Não pelado, tá, querido? Ele ficou, alguns compraram roupa, alguns emprestaram uma camiseta, porque a mala deles foi no caminhão. O problema não vem ao caso, mas nós não perdemos o ânimo. Outra coisa que pode terminar desânimo na tua vida, é a maneira como você encara as adversidades. A palavra de Deus diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Queridos, é na hora da angústia, na necessidade, do aperto que a gente demonstra, se a gente tem ou não tem um Deus. Se a gente consegue ou não consegue falar, eu sei em quem tenho crido. Amém? Você consegue falar isso? Eu sei em quem tenho crido. Ânimo, querido. Lutas da vida, problemas. Se eu perguntar aqui, quem tem problema de família? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo tem doença. Todo mundo tem filhos. Questões biológicas. Tem gente que é menos desanimado. O cara já chega assim se arrastando, né? Ele chega assim. E tem aquele que é elétrico. Você diz, meu Deus, onde que tira a pilha esse rapaz? É assim a vida. O inimigo também faz. O inimigo também inventa algumas para nós. Eu tenho um amigo que hoje é missionário no México. E quando eu me converti aos 16 anos lá no Paraguai, para você que não me conhece, eu sou paraguaio, por isso que eu falo errado de vez em quando. Tá? Então você me perdoe aí, tá? Ânimo, entenda o que eu falo. E aí eu chegava nele e ele era muito animado. Eu chegava, Hector, cara, tudo beleza? Ele falava, tudo bem. Eu digo, tudo beleza? Tudo bem. Aí eu perguntava, mas tudo bem, só que estou preocupado, Silvio. Por que você está preocupado? Estou preocupado porque eu acho que Satanás está preparando uma grande, está tudo bem demais. Queridos, cristão vive em lutas. Cristão tem dificuldades. Cristão passa aperto financeiro. Cristão vive com doenças. Cristão tem filho rebelde. Lutas. Evangelho verdadeiro é esse. Mas só tem uma diferença. Deus está conosco, amém? Deus está com você, ânimo na tua vida, só Deus pode trazer no seu coração. Visão errada da vida, é ensinado hoje que a vida de sucesso é para todos nós, a gente ouve por aí em alguns lugares. Se você for um homem de sucesso, você é um bom cristão. Se você tiver muita condição financeira, você é um bom cristão. E alguns já chegaram até a falar que se você não tivesse doença, você estaria bem com Deus, ou se a tivesse, você teria pecado. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. E se você entregar a sua confiança, a sua vida, as suas emoções, o que você pensa para Deus, Deus vai te usar certamente, amém? Existem alguns efeitos do desânimo. Alguns efeitos terríveis.
algumas pessoas pensam em morrer. Algumas pessoas perdem o objetivo. Outras pessoas se paralisam na trajetória. Diz que na hora que Davi chegava perto de Golias, o povo de Deus estava paralisado na frente dele. E eles não emitiam uma palavra. E diz que Golias debochava deles. E eu fico imaginando, às vezes, o que Golias falava do povo de Deus naquela hora. E um dia eu pensei assim, ele deve ter falado, olha, eu matei teu tio, eu matei teu primo, eu fiz tal coisa, eu destruí a tua família. Mas o Davi entrou e ele creu num Deus vivo. Ele foi usado por Deus. E ele deu ânimo à nação de Israel. E simplesmente o ânimo se instalou a partir da vida de Davi na nação de Israel. Queridos, ânimo é tudo em nossa vida cristã e também em missões. Quantos missionários? Longe, passando lutas. Se você abrir e ouvir a história daquele missionário lá do Irã, que ele entregou a sua vida para Jesus. E a partir de lá sua vida tem sido um caos. Ele estava condenado à morte à forca, não é, pastor? Condenado à forca, não sei se já foi morto ou não. Uma hora, ainda não. Falaram que ia ser morto, que foi morto, que não foi morto, e agora parece que está vivo ainda. Esse é um homem de Deus, sofre lutas. E eu queria perguntar para você, e você? Já tomou um tapinha por Jesus? Eu nunca tomei um tapa por Jesus, querido. Nem nas andanças por ali. Não que eu queira. Deve doer bastante, né? Ser humilhado. Deve doer bastante você ser humilhado num lugar público. Mas servir a Jesus é tudo. Manter nosso ânimo é tudo. Outra coisa que determina o desânimo na nossa vida é a murmuração. Também acaba sendo uma causa e um efeito do ânimo na nossa vida. Outro efeito do desânimo em nossa vida é o complexo de inferioridade. Outro efeito são os efeitos emocionais. Tem gente que entra até um quadro de depressão. Na medicina, queridos, eu sou médico e a gente lê muito sobre isso. Quando você perde um ente querido, quando você perde uma família, quando você perde uma situação estável que você tinha, seja qual for, a primeira coisa que te acontece, o chão rui. Você cai, você não se sente nada. Mas quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, e se você entregar hoje a sua vida para o Senhor Jesus, você que está aqui hoje nessa noite, a primeira coisa que Deus faz, Ele constrói teu chão. Ele te dá uma nova vida. Ele te dá uma nova casa. Ele te dá um novo rumo. Ele te dá esta nova família que está aqui hoje, nessa noite. Ele te dá um novo irmão. Ele te dá um pai, para você que não tem pai, eu que nunca tive pai. Quando eu aceitei Jesus, ninguém me disse que eu era um grande pecador, porque eu, de fato, eu era um menino bom, entre aspas. Obediente, não bebia, não fumava, fazia nada de errado. Mas alguém me disse que Jesus podia ser meu pai, porque eu nunca tive pai, queridos. Aos 4 anos de idade, meu pai foi embora. E a partir daí eu comecei a contar os dias na minha vida. Todo Natal eu esperava pelo meu pai. Todo aniversário eu esperava uma ligação do meu pai. Ele nunca ligou. E às vezes que eu fui procurá-lo, ele me atendia como se eu fosse um funcionário dele. E alguém ainda me disse no momento da vida, você não vai ser nada, menino. Aliás, me disse ainda, você é igual que o seu pai. E eu olhava para meus irmãos brancos e eu moreno e dizia, sou adotivo. Não é possível. Né? Olhava para características físicas e eu dizia, não é possível. Minha mãe é branca, meus irmãos são brancos, sou diferente. Até que um dia Deus entrou no meu coração e transformou a minha vida, querido. Não aceita ninguém te dizer que você não vai conseguir alguma coisa, porque com Deus nós conseguimos, se for da vontade de Deus, amém? Se alguém te disse que você não vai ser nada, não aceita em nome de Jesus. Ânimo,
você vai vencer. Você que é adolescente, você que é jovem, ânimo. Você que quer ser médico, vai ser médico. Você que quer ser professor da Unicamp, igual o Marcos, vai ser igual o Marcos. Ou vai ser melhor, né, Marcos? Amém? Amém? Você quer ser missionário, igual o Paulo vai ser? Vai ser em nome de Jesus. Basta você querer, porque Jesus está conosco em nome de Jesus. Você não pode aceitar o desânimo. E uma das condições para tratamento do desânimo nessa noite, que eu dizer, é fé. Tenha fé. Se você pisou aqui hoje, nessa noite, vou entrar nessa igreja lá, simplesmente vou entrar, porque é minha última oportunidade, não tem mais jeito para mim mesmo. Eu queria dizer para você, é aqui mesmo o lugar, você entrou no lugar certo. Você entrou no lugar certo, porque quem está falando com você não sou eu, não é o pastor, nem mais ninguém, é Jesus. Através da palavra vida, viva. Diz que é a mulher do fluxo de sangue, queridos. Ela sangrava e eu fico pensando que ela tinha um mioma. Era uma mulher que sangrava muito, hemorragia uterina. E ela fez todos os tratamentos. O texto diz que ela vendeu tudo que tinha para se tratar. E diz que num momento dado Jesus ia passando e a multidão estava lá naquele lugar lá. E mulher, desculpe mulher, mas naquela época a mulher não valia muito. Só se contavam os homens. Pode ler na Bíblia. E diz que ela foi se arrastando, foi se apertando, andando, até que chegou perto e até imagina o pessoal falava, peraí, sai daí mulher. E ainda contaminada, porque sangrava. E diz que ela chegou em Jesus e tocou em Jesus. Ela chegou em Jesus e foi curada. Mas duas coisas aconteceram nessa mulher. Uma, ela teve fé. A segunda coisa que aconteceu, ela teve atitude. Ela foi atrás. Se você está sentado hoje aqui e está ouvindo essa ladainha, entre aspas, de que Jesus salva, quer dizer para você, está certo. É essa a verdade mesmo, Jesus salva. Mas a atitude de recebê-lo e ser transformado e mudar a sua vida é sua. A decisão é sua. É você que precisa tomar a decisão nessa noite de ser ou não ser um homem ou uma mulher de Deus. Ah, eu quero ser missionário, irmão. Diz alguém. Em que você está esperando? Estou esperando Deus me chamar. Deus já te chamou faz tempo. Quero fazer a obra de Deus, irmão. Quero uma oportunidade, pois a oportunidade é hoje. É nesse período de de você se exercitar. Faça como meu amigo José Sinélio, que era empresário, rico, mora aqui nos Estados Unidos. Chegou lá e disse, o que eu vou fazer? Não sei. Faz alguma coisa. Ele foi cortar cabelo. Seja usado por Deus. Deus quer usar a sua vida. Num determinado momento, em Atos 13, 50 e 52, se você quiser acompanhar, diz que, mas os judeus, Atos 13, 50 e 52. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E presta atenção nesse último versículo. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Queridos, eles tinham acabado de apanhar, foram humilhados, não foram reconhecidos, não foram respeitados, e outras coisas mais que talvez nem esteja aqui na palavra de Deus, mas eles estavam alegres e cheios do Espírito de Deus. Eu poderia dizer para você, eles estavam cheios de ânimo, porque o ânimo na vida do cristão, ele vem através do Espírito de Deus na nossa vida. E Paulo estava em Antioquia da Pisídia, e lá ele foi caluniado, rejeitado, injustiçado, jogado fora da cidade, e no 52 você diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. No histórico, se você ler no livro de Atos aí, em Antioquia ele foi expulso. Em Icônio, tentaram matá-lo. Em Listra, ele é apedrejado, dado como morto e jogado para fora da cidade. Imagina só, Paulo, de olho inchado, ofegante, com fraturas dos ossos da face,
Os outros olhando para ele, ele poderia ter dito para eles: ó, pessoal, sujou. Negócio de ser cristão é difícil. Fujam. Mas a palavra de Deus não diz nada disso. Diz que ele continuou e eles estavam cheios de ânimo, cheios do Espírito de Deus. Em 2 Coríntios 4,16, se você quiser ler. Ainda diz assim, já terminando: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Presta atenção para esse versículo aqui, porque vou ler agora e vou ler no final. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Queridos, Paulo foi apedrejado. Tomou 3 vezes varadas. Ele foi apresentado nu em praça pública. Queridos, na lei romana, a lex romana, no direito romano, você podia dar 40 chibatadas num réu, alguém condenado. Só que, quando você desse as 40, você, como soldado romano, você tinha que parar. Então, o que os romanos, muito inteligentemente faziam? Eles davam 39. Então, quem condenava falava 5 quarentenas, ou 40 quarentenas menos 1. Então Paulo tomou 196 chibatadas. Só queria contar para você de novo que um chicote, uma chibata, chicote, ele tinha ossos de animais e couro, cheios de bactérias, de outros que tinham apanhado. Paulo tomou 5 vezes 39, 196 chibatadas. Do ponto de vista médico, as 12 primeiras são terríveis. Essas 12 segundas, igual a chumbo derretido em ferida aberta. As 12 seguintes, ocorre liberação de esfíncter. Nas 79, ocorre sequela neurológica. Consegue mais andar, fica mancando. Acima de 3 quarentenas, qualquer um morria. Paulo tomou, historicamente falando, 196 chibatadas. A sobrevida dele foi um milagre, queridos. E com tudo isso, ele escreve, isso que nós vamos ler de novo, em 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, é leve, viu, aquilo lá, produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Você entendeu agora por que Paulo estava falando isso? Queridos, nós vimos gente muito doente. Queridos, nós vimos gente com poucos dentes. Não é, Euclides? Vimos gente como Selma, que é uma paciente que chegou igual a mulher de fluxo de sangue. Ela apareceu no vídeo muito rapidamente. E ela encostou um dia com um barco, no nosso barco, e 2 colegas nossos médicos atenderam ela e tal, e estava sangrando, e eu chamei o helicóptero. Lá em Belém, o helicóptero ia, acabou que não foi, porque nós dispensamos, e ela melhorou e ela foi para casa. Se passaram 2 ou 3 dias, e encosta de novo a canoa da Selma. Selma com pressão de 5 ou 6 por 4. Hemoglobina de 7, com 7,5 a gente já transfunde. E ela foi levada para uma cidadezinha lá perto. A conclusão, queridos, o helicóptero levou a Selma. E depois voltamos para Belém. E vamos passar no hospital. E eu lembro que eu estava de short. E foi uma luta para entrar, mas consegui entrar no hospital. E a Selma estava lá viva, querido. Só que Selma, além de ganhar 4 bolsas de sangue, além de ganhar a própria vida, ela ganhou Jesus no seu coração.
tua vida está difícil, querido. Você está desanimado. Eu entendo. Porque você sabe qual é o maior problema do mundo? O teu, o meu, o dela. É o maior problema do mundo. O maior problema do mundo é o que você tem. Porque é seu. Mas o Senhor dos Senhores está aqui nessa noite para você. Havia um homem muito sábio. Se chamava Carlos. Todas as respostas esse homem tinha, viu, pastor? Carlos Vata. E disse que todas as perguntas que faziam para esse homem, ele sabia a resposta. Todas. Qualquer coisa que fosse, ele tinha a resposta para aquilo. E simplesmente um dia 2 meninos muito espertos, eles falaram, olha, vamos enganar o sábio Carlos. Vamos chegar perto dele e vamos levar esse passarinho aqui que a gente achou lá na Amazônia. E vamos esconder aqui atrás. E eu vou perguntar para esse homem, sábio Carlos, esse passarinho está vivo ou está morto? Se ele falar que está vivo, aperta o passarinho e mostra ele morto. Se ele falar que está morto, eu abro a mão e ele sai voando. Chegaram perto do sábio Carlos, com um passarinho na mão, escondido, os 2 meninos, muito espertos, inteligentes. Chegaram perto dele e falaram assim, sábio Carlos, esse passarinho que está aqui nas minhas mãos, ele está vivo ou está morto? Disse que o sábio Carlos olhou para cima, olhou para baixo, e ele disse, esse passarinho estará do jeito que você quiser, porque ele está em tuas mãos. Eu não falei nenhuma novidade para você hoje. Todas são antigas. Tem mais de 2000 anos quase. Todas. Jesus pode te dar um novo ânimo. Somos um corpo de Cristo. A igreja só funciona em conjunto. Sozinho não dá para fazer nada. As pessoas que estão lá se comprometeram para o trabalho da trans, sozinho não fazem nada. Pastor sem ovelha não faz nada. Ovelha sem pastor não faz nada. Precisamos estar juntos, queridos. Precisamos criar ânimo. Está doente? Venha. Você já veio, não veio? Venha de novo, procure. Receba oração. Procure tratamento, me procure. Deus quer te dar um novo ânimo. E se você está aqui hoje e ainda não conheceu Jesus, Jesus quer entrar no seu coração. E Ele quer ser o Senhor da tua vida. Amém? Queria pedir para vocês, fica em pé comigo, por favor. Queria chamar o pastor Carlos. Se você ficar com a palavra ânimo no seu coração nessa noite, deixar Jesus ser o motivo do ânimo da sua vida, você vai ver uma nova vida na sua. Meus irmãos amados, nós temos visto em nossas vidas, em todas as vidas, muito reflexo de desânimo. E uma das coisas que mais é afetada pelo desânimo é a missão que nós temos que cumprir. Por que Dr. Silvio, depois de passar 15 dias lá na Amazônia, vem falar de ânimo? Porque é algo que muitas vezes nos assusta. Hoje falava com a irmã Mércia, vindo da Vila Olímpia, da motivação que ela está para voltar lá e ser inclusive treinada pelo pastor Valdemir, que é uma pessoa super especializada em abordagens para evangelização. E ela dizendo, olha, na minha adolescência, juventude, a igreja que eu participei não tinha isso. Eu falei para ela, olha, pois lá na minha igreja, na minha juventude, todo domingo, não era em trans não, todo domingo à tarde nós saímos, cada domingo numa rua da cidade para fazer isso. É um desafio, mas isso nos desanima. Mas quando foi feito o apelo, há tempos atrás, aqui há alguns meses, com certeza, alguns se encorajaram, outros falaram, isso é muito desafiador. As pessoas brincavam com o Dr. Silvio lá na Amazônia,
porque levaram um monte de coisa. Quase que levaram aquelas armaduras de guerreiro romano lá, grego, sei lá. E chegaram lá e ficavam tirando ele, porque ele mandou levar galocha, mandou levar repelente, mandou levar um negócio para proteger o corpo, mandou levar um monte de coisa, né, doutor Silvio? Ele que me contou isso. E aí o pessoal, toda reunião que tinha lá, fazia uma piadinha com ele, porque nem mosquito não tinha. Não sabia, ele foi preparado, porque ele ia num outro barco antes que não deu certo, né? Ou numa outra organização, e que parece que tem menos condições e as coisas são não tão assim apropriadas quanto esse barco. E assusta a gente muitas coisas. Mas o desânimo, a parte pior que ele pode atingir na vida de um crente, é o desânimo em cumprir a missão. Se eu falar aqui para os irmãos, olha só, domingo que vem, venham todos aqui às 7 horas, na hora do culto, nós não vamos fazer culto, nós vamos sair evangelizar aqui as ruas da cidade. Pode bater o desânimo em muitos de nós. É o que o inimigo quer, que você se desanime com a sua vida e que você se desanime com a missão. Eu quero deixar um verso antes de nós cantarmos esse hino maravilhoso que a irmã Jaqueline vai nos conduzir. Eu vou pedir a minha querida lá para colocar, a Bruna, né? Suzane, coloca aí Atos capítulo 20, verso 24. Vê se você acha aí na palavra virtual que você tem aí, que se torna real, né? Atos 20, 24. O apóstolo Paulo está dizendo assim, irmãos, estão hoje que nos inspirou tanto. Essa é a palavra que eu estou conduzindo para as nossas decisões, tá? Depois desse hino nós vamos lançar um desafio. Mas em nada, vamos ler juntos? Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Experiência maravilhosa essa que ouvimos, doutor Silvio. 700 almas convertidas, né, doutor Silvio? Diretamente. Tem repercussões disso. 15 dias, 15 pessoas, 700 almas. Maravilha. 500 pessoas, 10 anos, quantas almas? Vamos nos encorajar, não vamos desanimar não. Se você está sentindo, mas essa ideia, o pastor está com umas ideias ultimamente, show, né? Espanta, fale como Paulo, o mais precioso para mim não é a minha vida, mas eu cumpri a minha missão. E eu não vou me deixar desanimar. Amém?